Vamos ler a palavra onde o Senhor põe avante, no livro de Provérbios, no capítulo de número 25. Leiamos, pois, com a ajuda de Deus. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra, e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça e o Senhor tu pagará. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar a um canto de umas águas furtadas, do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom, assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos e irmãs, quero falar hoje sobre algo que mudou completamente a minha vida e pode mudar a sua também. A misericórdia infinita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já se sentiram perdidos, achando que não havia mais saída? Quantos já olharam para os próprios erros e pensaram que Deus tinha desistido de você? Eu quero trazer uma mensagem de esperança, porque só Jesus salva e Ele nunca desiste de nenhum de nós. Quando observamos a natureza ao nosso redor, quando levantamos os olhos para o céu estrelado e contemplamos a imensidão do universo, quando percebemos a complexidade perfeita do nosso próprio corpo, nós estamos diante das digitais de um Criador amoroso. Romanos capítulo 1 nos ensina que toda a criação revela a glória de Deus, e ninguém terá desculpa no dia do julgamento por não reconhecer que existe um autor supremo por trás de toda essa ordem maravilhosa. Cada batimento do coração, cada respiração, cada célula funcionando em harmonia perfeita, grita o nome do Senhor. O livro de Provérbios nos traz uma revelação tremenda sobre o caráter de Deus. Enquanto nós, seres humanos imperfeitos, vivemos procurando defeitos nos outros, investigando erros alheios e espalhando notícias sobre as falhas do próximo,
O Altíssimo age de maneira completamente diferente. A glória do Senhor está em cobrir as transgressões, em esconder as nossas vergonhas, em nos dar tempo para o arrependimento genuíno. Se o Pai Celestial usasse conosco o mesmo rigor que usamos com as outras pessoas, se Ele nos julgasse com a rapidez que nós julgamos nosso irmão, nenhum de nós estaria de pé neste momento. Pense comigo, meus queridos, se todas as suas fraquezas fossem expostas publicamente agora, se cada pensamento errado, cada palavra áspera, cada atitude egoísta fosse divulgada para todos verem, como você se sentiria? Nós ficaríamos completamente envergonhados, mas glorifiquemos ao Senhor, porque Ele conhece absolutamente tudo sobre nós e ainda assim nos ama com amor eterno. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele nos dá oportunidade após oportunidade para mudarmos de direção. Existe uma história poderosa no livro de Gênesis que ilustra perfeitamente esse princípio divino. Noé, homem justo escolhido por Deus para preservar a humanidade, teve um momento de fraqueza. Ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. 3 filhos tinha aquele patriarca. Quando Cam viu a nudez do pai, ao invés de cobri-lo com respeito, ele saiu contando aos irmãos, expondo a vergonha paterna. Mas Sem e Jafé agiram diferentemente. Pegaram um manto, andaram de costas para não verem a nudez do genitor e cobriram o pai com dignidade e amor. Por causa dessa atitude de Cam, uma maldição caiu sobre sua descendência. Que lição tremenda para nós! Deus nos ensina através desse relato que devemos cobrir as falhas dos nossos irmãos com o manto do amor, não expô-las com malícia. Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para isso. Cobrir nossas transgressões com seu sangue precioso. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O Salvador não esperou que fôssemos perfeitos para nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando estávamos perdidos, quando estávamos sujos pelo pecado, quando não tínhamos absolutamente nada para oferecer. Esse amor incondicional é algo que ultrapassa nossa compreensão humana. O mesmo livro de Provérbios declara que assim como a altura dos céus e a profundidade da terra são insondáveis, também é insondável o coração dos reis e, muito mais ainda, o coração do Rei dos Reis. Até hoje, com toda a tecnologia moderna, com telescópios poderosos como o James Webb, revelando galáxias distantes a milhões de anos-luz, a ciência continua descobrindo que o universo é muito maior do que imaginávamos. Ninguém consegue medir a extensão completa da criação divina. E se não conseguimos nem chegar ao núcleo do planeta onde vivemos, mesmo já tendo enviado sondas ao espaço sideral, quanto mais podemos compreender totalmente os caminhos do eterno. Mas eu tenho uma boa notícia para você que está passando por aflições hoje. Deus não desperdiça nosso sofrimento. O profeta Malaquias, capítulo 3, nos revela algo extraordinário sobre o processo de purificação divina. O texto sagrado diz que quando o Senhor vier, Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará para purificar e refinar os filhos de Levi, como quem refina a prata e o ouro. O que isso significa, meus irmãos? Significa que existe propósito nas provações. Quando um artesão trabalha com prata bruta, aquele metal precioso vem misturado com impurezas, terra, pedras, chumbo e outros elementos que diminuem seu valor. Para purificar a prata, o fundidor coloca o material em um cadinho e o aquece em fogo intenso. Gradualmente, as impurezas sobem à superfície e são removidas. O processo continua até que o refinador consiga ver seu próprio reflexo na superfície da prata líquida. Somente então ele sabe que o metal está completamente puro. Irmãos e irmãs, nós somos essa prata. Jesus é o refinador.
As dificuldades que enfrentamos são o fogo que revela e remove nossas impurezas. O Senhor permite provações não porque nos odeia, mas porque nos ama demais para nos deixar impuros. Ele quer nos transformar em vasos de honra, próprios para o uso do Mestre. Isaías capítulo 48 declara de forma clara: eu te provei na fornalha da aflição. Não foi castigo aleatório, foi processo pedagógico divino. Mas aqui está o detalhe maravilhoso: o fundidor nunca abandona a prata durante o processo de refinamento. Ele fica ali, sentado, vigiando constantemente a temperatura do fogo. Se o calor for excessivo, o metal pode ser danificado. Se for insuficiente, as impurezas não serão removidas. O Senhor Jesus está vigiando o seu processo neste exato momento. Ele sabe exatamente quanto calor você aguenta suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Garante que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação proverá também o escape para que possamos suportá-la. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para nossas circunstâncias e queremos desistir? Quantas vezes choramos perguntando por que Deus permite aquela situação dolorosa continuar? Mas o Pai Celestial, em sua sabedoria infinita, enxerga coisas que não conseguimos ver. Ele contempla não apenas nosso presente conturbado, mas nosso futuro glorioso. Ele está nos preparando para algo maior. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pense na história de José do Egito, relatada no livro de Gênesis. Aquele jovem foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, jogado injustamente na prisão e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Humanamente falando, José tinha todos os motivos para se amargurar, para questionar Deus, para perder a fé, mas ele escolheu confiar. E no tempo certo do Senhor, toda aquela dor teve propósito revelado. José se tornou governador do Egito e salvou sua própria família da fome. Quando finalmente se revelou aos irmãos que o haviam vendido, ele declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para realizar o que vemos hoje, a preservação de muitas vidas. Essa é a promessa para você hoje. O inimigo planejou sua destruição, mas Jesus está transformando tudo em bênção. Aquela doença veio para te matar, mas o Senhor vai usá-la para fortalecer sua fé. Aquela perda financeira veio para te desesperar, mas o Altíssimo vai ensinar você a depender completamente dele. Aquela traição veio para te isolar, mas o Salvador vai revelar quem realmente é seu amigo fiel. O livro de Jó apresenta um dos mais profundos estudos sobre sofrimento e fidelidade em toda a Escritura Sagrada. Jó era homem íntegro e temente a Deus, mas perdeu absolutamente tudo em questão de horas: filhos, riquezas, saúde, apoio social. Até sua própria esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos o acusaram de pecados que ele não havia cometido. Jó chegou ao fundo do poço. Mas em meio à escuridão mais profunda, aquele homem fez uma declaração que atravessa os séculos. Eu sei que meu Redentor vive. Mesmo que vermes destruam este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus. Irmãos, essa deve ser nossa confissão nos momentos de dor. Nosso Redentor vive. Jesus Cristo ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nosso corpo fraqueja, mesmo quando amigos nos abandonam, nós temos um advogado junto ao Pai. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Deixa isso cristalino. E sabe qual foi o final da história de Jó? O Senhor restaurou tudo em dobro.
O último capítulo do livro registra que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Mas eu acredito que a maior bênção não foi material. Foi o conhecimento íntimo de Deus que Jó adquiriu através do sofrimento. No começo do livro, Jó conhecia a Deus por ouvir falar. No final, ele declara: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem." O processo doloroso o levou a um relacionamento profundo com o Criador. Isso me lembra do Salmo 119, versículo 71, onde o salmista escreve: "Foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos." Você consegue imaginar alguém dizendo que foi bom passar por aflição? Mas o escritor sagrado compreendeu algo revolucionário. Há lições que só aprendemos no vale, conhecimentos que só adquirimos na fornalha, intimidades com Deus que só desenvolvemos quando não temos mais ninguém para recorrer. A misericórdia do Senhor é exatamente isso. Ele nos dá tempo para aprendermos, paciência para crescermos, graça para nos levantarmos após cada queda. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, declara poeticamente: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Toda manhã, quando você acorda, existe misericórdia nova esperando por você. Cada amanhecer é uma oportunidade divina de recomeço. Diferente de nós que cansamos rapidamente das falhas alheias, que nos enjoamos dos erros repetidos do próximo, o Pai Celestial nunca se cansa de nos perdoar quando nosso arrependimento é sincero. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18, faz uma pergunta retórica poderosa: "Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão?" A resposta é: não existe ninguém como nosso Deus. Ele é único em misericórdia, incomparável em amor, singular em paciência. Jesus contou uma parábola registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que ilustra perfeitamente esse amor incondicional, a história do filho pródigo. Um jovem pediu sua herança antecipadamente, partiu para terras distantes e desperdiçou tudo em vida dissoluta. Quando o dinheiro acabou, ele se viu alimentando porcos e desejando comer a comida daqueles animais imundos. Foi ali, no fundo do poço, que ele caiu em si e decidiu voltar para casa. Esperava ser recebido como simples empregado, pois reconhecia não merecer mais ser chamado filho. Mas o que aconteceu? O pai, que todos os dias olhava para a estrada esperando, viu o filho ainda de longe, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou e ordenou que trouxessem a melhor roupa, o anel e as sandálias. Preparou uma festa de celebração, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, este é o coração do Pai para com cada um de nós. Não importa quão longe você foi, não importa quão suja está a sua história, não importa quantos erros você cometeu. Se você voltar para Jesus com o coração quebrantado, Ele te receberá de braços abertos. O Senhor não está esperando você se consertar sozinho para depois aceitá-lo. Não. Ele te aceita assim mesmo, com todas as feridas, todas as cicatrizes, todas as manchas. E então, pelo poder do Espírito Santo, Ele mesmo começa o trabalho de restauração interior. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, proclama verdade libertadora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você não precisa carregar o peso do passado. Em Cristo Jesus, você recebe identidade totalmente nova. Aquelas correntes que te prendiam foram quebradas na cruz do Calvário. Aquela condenação que te perseguia foi cancelada pelo sangue do Cordeiro. Aquela vergonha que te sufocava foi apagada pela graça incomparável. Irmãos e irmãs, precisamos entender algo fundamental.
Deus nunca age com nós da maneira apressada e dura como nós agimos com os outros. Enquanto estamos prontos para sentenciar, condenar e desistir das pessoas ao primeiro erro, o Criador demonstra paciência que desafia nossa compreensão limitada. O apóstolo Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, algo revolucionário. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você entendeu o que isso significa? Muitas vezes reclamamos que Deus está demorando para agir, que nossas orações parecem não ser ouvidas, que o milagre está atrasado. Mas a verdade espiritual por trás dessa aparente demora é que o Pai Celestial está dando tempo para mais pessoas se arrependerem. Ele está esperando que aquele familiar seu que ainda não aceitou Jesus tome a decisão certa. Ele está aguardando que aquele amigo rebelde volte para casa. A longanimidade divina não é fraqueza, é estratégia de amor. Pense na história de Nínive registrada no livro de Jonas. Aquela cidade era conhecida pela violência e crueldade extremas. Deus determinou sua destruição e enviou o profeta Jonas para anunciar o juízo iminente. Mas quando Jonas finalmente pregou nas ruas de Nínive, dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída, algo extraordinário aconteceu. Desde o rei até o menor cidadão se arrependeram genuinamente, vestiram-se de pano de saco, jejuaram e clamaram pela misericórdia divina. E sabe o que o Senhor fez? Ele mudou de ideia. Deus viu o arrependimento sincero e poupou toda aquela população. Jonas ficou furioso com a misericórdia de Deus. O profeta queria ver fogo caindo do céu e destruindo os inimigos de Israel. Mas o Eterno lhe ensinou lição preciosa através de uma planta que cresceu e depois secou. O Senhor perguntou a Jonas: você teve pena de uma simples planta pela qual não trabalhou nem fez crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. Eu, porém, não deveria ter pena de Nínive, essa grande cidade na qual há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Que contraste tremendo! Deus se importa com cada vida. Ele não quer a morte do pecador, mas que este se converta e viva, como declara Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Essa é a diferença entre o julgamento humano e o julgamento divino. Nós condenamos baseados em aparências superficiais, em fofocas que ouvimos, em primeiras impressões enganosas, mas o Senhor julga o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos ensina: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quantas vezes rotulamos alguém como perdido, irrecuperável, sem jeito, quando na verdade Deus ainda está trabalhando naquela vida? Eu me lembro da conversão do apóstolo Paulo, originalmente chamado Saulo de Tarso. Aquele homem era perseguidor feroz da igreja primitiva. Ele entrava nas casas arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele consentia e aprovava o apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão. Respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Se alguém era considerado caso perdido, era Saulo, mas Jesus tinha outros planos. No caminho para Damasco, onde Saulo ia prender mais cristãos, o Senhor glorificado apareceu a ele em luz brilhante e perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aquele encontro transformou completamente a trajetória daquele homem. De perseguidor passou a pregador, de opressor a apóstolo, de agente da morte a mensageiro da vida. Se Deus transformou Saulo, Ele pode transformar qualquer pessoa. Se Jesus resgatou aquele que respirava ameaças contra a igreja, Ele pode resgatar seu filho rebelde, seu cônjuge afastado, seu parente viciado. Nunca desista de orar por alguém. Nunca perca a esperança na capacidade transformadora do Evangelho.
O poder de Deus não diminuiu. Romanos, capítulo 1, versículo 16, declara: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas voltemos ao tema central. Por que Deus cobre nossa vergonha ao invés de expô-la? Porque essa é sua natureza essencial. O Salmo 103, versículos 8 a 12, descreve belamente o caráter divino. O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e transbordante de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quanto os céus estão acima da terra, tanto é grande o seu amor para com aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Você consegue medir a distância entre o Oriente e o Ocidente? É impossível. Diferente de Norte e Sul, que têm polos definidos, o Oriente e o Ocidente nunca se encontram. Essa é exatamente a distância que Deus coloca entre nós e nossos pecados quando nos arrependemos genuinamente. Ele os remove tão longe que nunca mais podem nos alcançar ou nos acusar. Isaías, capítulo 43, versículo 25, reforça essa verdade. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Irmãos, prestem atenção nisso. Deus escolhe não se lembrar dos nossos pecados confessados. Obviamente, sendo onisciente, ele sabe de tudo, mas ele decide juridicamente apagar o registro, anular a dívida, cancelar a acusação. É como se aquele pecado nunca tivesse acontecido. Quando Satanás, o acusador, tenta nos condenar por erros do passado, Jesus levanta o documento da cruz e diz: pago, quitado, cancelado. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 explicam: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Na cultura romana, quando um prisioneiro cumpria totalmente sua pena, o documento de acusação era pregado na porta da cela com a palavra tetelestai, escrita em cima, que significa está consumado, está pago. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele estava declarando que nossa dívida havia sido totalmente quitada. Agora compare essa atitude divina com nosso comportamento humano. Nós adoramos investigar a vida alheia, descobrir segredos escondidos, expor publicamente os tropeços do próximo. As redes sociais amplificaram essa tendência destrutiva. Quantas reputações são destruídas diariamente por boatos não confirmados? Quantas famílias são despedaçadas por fofocas maldosas? Quantos ministérios são arruinados por acusações precipitadas? Provérbios, capítulo 16, versículo 28, nos adverte: O homem perverso espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Quando compartilhamos informações negativas sobre alguém, mesmo que sejam verdadeiras, estamos agindo em oposição ao caráter de Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, estabelece o protocolo divino para lidar com ofensas. Primeiro você vai sozinho conversar com quem te ofendeu. Se ele não ouvir, você leva mais 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim não ouvir, você apresenta o caso à igreja. Somente após esgotar todas essas etapas é que há consequências públicas. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Publicamos primeiro nas redes sociais e nunca conversamos pessoalmente com a pessoa envolvida. Tiago, capítulo 4, versículo 11, repreende: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Que palavra forte! Quando assumimos o papel de investigadores e divulgadores de falhas alheias, estamos nos colocando no lugar de Deus, o único juiz legítimo.
A verdadeira maturidade espiritual não se mede pela capacidade de expor erros, mas pela capacidade de cobri-los em amor. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, nos exorta: acima de tudo, tenham amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Essa cobertura não significa compactuar com o erro ou ser conivente com o pecado. Significa lidar com a situação em oração, discrição, mansidão e restauração, não em exposição pública e condenação cruel. Jesus demonstrou esse princípio perfeitamente no Evangelho de João, capítulo 8, na história da mulher apanhada em adultério. Os fariseus a arrastaram para o meio da multidão, expondo publicamente sua vergonha, exigindo que Jesus ordenasse seu apedrejamento conforme a lei de Moisés. Era uma armadilha. Se Jesus a condenasse, ele negaria seu próprio ensino sobre misericórdia. Se ele a libertasse, poderia ser acusado de desprezar a lei. Mas o mestre respondeu com sabedoria divina: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A um por um, os acusadores foram saindo, começando pelos mais velhos até os mais jovens, até que só restaram Jesus e a mulher. O Senhor então perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus declarou: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que cena maravilhosa! Jesus não minimizou o pecado. Ele claramente lhe disse para não pecar mais. Mas ele também não a expôs nem a humilhou além do que já havia sido humilhada. Ele a cobriu com graça, deu-lhe nova oportunidade, ofereceu-lhe recomeço. Essa é a essência do Evangelho. Não é sobre apontar dedos e lançar pedras, é sobre estender mãos e oferecer restauração. Mas alguns podem questionar: e quanto à justiça? E quanto à santidade? Sim, Deus é santo e justo, Ele odeia o pecado, mas sua justiça foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Todo o pecado foi julgado e condenado no corpo de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 53, versículo 5, explica profeticamente: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus tomou sobre si o castigo que nos cabia. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira divina contra o pecado. Por isso, quando aceitamos o sacrifício de Cristo e nos arrependemos genuinamente, Deus pode ser simultaneamente justo e justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26 esclarece: Deus fez isso para demonstrar a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça divina não foi ignorada, foi satisfeita. O preço foi pago integralmente. Essa compreensão deve mudar radicalmente nossa forma de ver os outros e a nós mesmos. Quando olhamos para alguém que pecou gravemente, não devemos pensar: essa pessoa está perdida. Devemos pensar: Jesus morreu também por essa pessoa. Quando nos sentimos condenados por nossos próprios erros, não devemos afundar em autopiedade e desespero. Devemos correr para a cruz, onde há perdão abundante. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 19, celebra: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu adoro essa imagem. Deus não apenas perdoa, Ele afunda nossos pecados no lugar mais profundo imaginável. E dizem que no fundo dos oceanos a pressão é tão grande que qualquer coisa é completamente esmagada. Assim Deus trata com nossos pecados confessados. Outra dimensão importante dessa verdade é que Deus trabalha de maneira constante e progressiva em nós.
Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Senhor não desiste no meio do caminho. Ele não inicia um projeto e abandona porque as dificuldades surgiram. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas quem você é agora, Ele vê quem você se tornará pelo poder transformador do Espírito Santo. Muitas vezes tropeçamos no mesmo pecado repetidamente. Ficamos desanimados achando que nunca mudaremos. Mas lembre-se, santificação é processo, não evento instantâneo. Provérbios capítulo 24, versículo 16 nos encoraja: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. A diferença entre o justo e o ímpio não é que o justo nunca cai. A diferença é que o justo sempre se levanta. Ele confessa, se arrepende, aceita a misericórdia divina e continua caminhando. O Salmo 37, versículos 23 e 24 complementa: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Que promessa maravilhosa! Mesmo quando tropeçamos, a mão poderosa de Deus nos segura e nos levanta. Ele não nos deixa derrotados no chão. Irmãos e irmãs, eu preciso que vocês entendam algo crucial. Só Jesus salva. Não são suas boas obras que te salvam. Embora após ser salvo, você naturalmente produzirá boas obras como fruto. Não é seu comportamento impecável que te justifica. Embora após conhecer Jesus, você deseje viver de maneira que o agrade. Não é sua frequência na igreja que te garante o céu, embora congregar seja essencial para crescimento espiritual. A salvação vem única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 deixam isso cristalino. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse de nosso esforço, ninguém seria salvo porque todos falhamos. Mas como depende exclusivamente do sacrifício perfeito de Cristo, todos que nele creem são salvos completamente. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Não pregamos religião, pregamos relacionamento. Não oferecemos lista de regras, oferecemos pessoa viva. Não prometemos sucesso material garantido, prometemos paz indescritível em meio às tempestades. João capítulo 16, versículo 33, registra as palavras de Jesus: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu vida sem problemas. Ele prometeu sua presença constante nos problemas. Mateus capítulo 28, versículo 20 termina com Jesus declarando: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca te abandona. Quando passar pelo fogo, Ele está contigo. Quando atravessar as águas, Ele segura sua mão. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3 confirmam essa promessa. Então, meu irmão, minha irmã, se você está enfrentando batalhas hoje, se sente que vai desistir, se o peso da culpa está te esmagando, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Levante-se, Jesus já pagou tudo. A vitória já foi conquistada no Calvário, o túmulo está vazio, a morte foi derrotada, o inferno foi despojado. E você que estava morto em delitos e pecados, foi vivificado juntamente com Cristo. Não olhe mais para suas falhas, olhe para a cruz. Não se concentre mais em suas fraquezas, concentre-se na força do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, registra a resposta de Jesus ao apóstolo Paulo, quando este pediu remoção de um espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua fraqueza não desqualifica você, ela qualifica você para experimentar o poder sobrenatural.
A glória de Deus é encobrir nossos pecados com o sangue de Jesus. A glória de Deus é transformar pecadores em santos. A glória de Deus é usar vasos quebrados para manifestar seu poder. Você não precisa ser perfeito, precisa ser rendido. Você não precisa ter todas as respostas, precisa conhecer aquele que é a resposta. Você não precisa eliminar todos os seus problemas, precisa apresentá-los ao solucionador de impossíveis. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de recomeço. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, traz o convite amoroso do Salvador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus não invade, ele convida. Ele bate gentilmente esperando que você abra a porta do coração. Ele quer comunhão íntima com você. Não importa quantas vezes você já recusou antes. Hoje ele está batendo novamente porque seu amor não desiste. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 proclamam vitoriosamente: estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quantas vezes você já perguntou: Senhor, por que eu? Por que preciso passar por tudo isso? Por que o meu caminho é tão difícil, enquanto outros parecem ter uma jornada mais fácil? Irmãos e irmãs, cada pessoa tem o seu processo de purificação. Cada servo tem a sua própria jornada de santificação. Não compare a sua caminhada com a caminhada de ninguém, porque Deus conhece exatamente aquilo que você precisa atravessar para se tornar o vaso de honra que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Lembrem-se do que está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Esta é a razão pela qual você ainda está de pé, meu irmão. Esta é a razão pela qual você não foi destruído pelas adversidades. A misericórdia de Jesus é nova a cada amanhecer. O Senhor nunca se cansa de ter misericórdia de você. Ele nunca desiste, mesmo quando você pensa em desistir. Ele nunca abandona, mesmo quando você se sente completamente sozinho. Jesus está tirando as impurezas da sua vida, está removendo aquilo que não pertence ao caráter dele, está limpando o seu coração de tudo aquilo que impede você de brilhar com a glória do Altíssimo. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, a vida cristã tem tantos momentos desafiadores. Por isso, você encontra adversidades no caminho. Alguém pode perguntar: mas, pastor, precisa de tudo isso para me purificar? Precisa de tanto sofrimento? Precisa de tanta dor? E eu respondo com toda a certeza: sim, precisa. Porque o ouro não se purifica sem o fogo intenso do cadinho, porque o vaso não se molda sem a pressão das mãos do oleiro, porque o caráter de Cristo não se forma em nós sem o processo divino de transformação. Alguns irmãos atravessam um tipo de provação, outros atravessam provações completamente diferentes. Aqui neste mundo, nesta terra, ninguém passa sem os seus gemidos constantes. Tem gemidos que você ouve claramente quando alguém chora alto, quando alguém clama em voz alta ao Senhor. Mas tem gemidos silenciosos, aqueles que ninguém percebe, aqueles que só Deus conhece profundamente. Ninguém atravessa esta vida sem gemer, porque este é um vale de lágrimas, um lugar de provações, um território de batalhas espirituais. Mas, irmãos, ouçam bem, você pode gemer de duas maneiras. Pode gemer porque está sendo aperfeiçoado pelas mãos do Mestre, ou pode gemer porque está sendo trabalhado pela mão dos adversários. Escolha gemer sob as mãos de Jesus,
porque somente Ele sabe exatamente o que você precisa para alcançar a perfeição que glorifica o nome do Pai. Deus está tirando alguma escória da sua vida neste momento? Então, dê glória ao nome dEle. Levante as suas mãos e adore, mesmo no meio da fornalha. Tem hora que o fogo aperta tanto que você pensa que não vai conseguir suportar. Não é bom, não é confortável, não é agradável passar pelo vale da sombra da morte. Mas depois, meu irmão, minha irmã, depois você vai entender o propósito divino de cada lágrima derramada. O Senhor fala através do profeta: vou tirar um vaso puro para o fundidor. Vocês conseguem compreender isso, meus amados? Nosso Senhor Jesus Cristo é quem faz o vaso. É Ele quem prepara cada um de nós com cuidado e amor infinitos. Um dia, Deus levou o profeta Jeremias até a casa do oleiro e disse: vai até lá, porque eu quero conversar com você naquele lugar. Eu tenho um assunto importante para tratar contigo. O Senhor podia ter falado tudo antes, podia ter revelado a mensagem em qualquer outro lugar, mas escolheu especificamente a casa do oleiro para ensinar uma lição poderosa ao profeta. Quando Jeremias chegou, o oleiro estava trabalhando, moldando um vaso com as próprias mãos. Ele tocava os pedais, a roda girava continuamente e conforme girava, o oleiro ia moldando a argila úmida com maestria e precisão. Ele havia feito um vaso, mas de repente aquele vaso caiu das mãos dele e se quebrou completamente. Não foi um acidente, não foi falta de habilidade. Foi o próprio Senhor quem tomou aquele vaso e o quebrou no chão, permitindo que se despedaçasse diante dos olhos do profeta. Glória a Deus por este ensino profundo. Jeremias ficou ali, observando em silêncio, sem dizer uma palavra, apenas contemplando o trabalho do oleiro. E então aconteceu algo maravilhoso. O oleiro pegou os cacos daquele vaso quebrado, que ainda estavam úmidos e maleáveis, apertou tudo junto novamente e começou a fazer outro vaso completamente novo. Naquele momento, o Senhor perguntou ao profeta: por acaso eu não posso fazer isso com a minha casa? Não posso refazer o meu povo? Irmãos e irmãs, este é o trabalho contínuo do Senhor em nossas vidas. São linguagens figurativas poderosas que revelam verdades espirituais profundas. Tem hora que é a mão do oleiro moldando com suavidade, tem hora que é o fogo intenso do cadinho purificando com rigor. Mas uma coisa é absolutamente certa: nós estamos sendo moldados para viver eternamente com Deus. Estamos sendo preparados para uma vida eterna de glória, de santidade, de comunhão perfeita com o Criador. Porque o molde deste mundo está completamente errado, está distorcido, está contaminado pelo pecado e pela rebeldia. Neste mundo existem vários moldes falsos. As pessoas produzem coisas em série, seguem padrões estabelecidos pela indústria do entretenimento, pela mídia secular, pela cultura mundana. Temos moldes de artistas famosos, moldes de cantores populares, moldes de celebridades passageiras. Existem diversos moldes na sociedade e tem muita gente desesperada buscando se encaixar nesses padrões vazios. Até no jeito de cortar o cabelo, de se vestir, de falar, de agir. As pessoas copiam esses moldes mundanos que não levam a lugar nenhum. Mas agora existe um molde sagrado, um molde eterno, um molde perfeito que o Senhor preparou especialmente para você. É o molde de Jesus Cristo. É na forma dele que você precisa se encaixar perfeitamente. O que tiver sobrando na sua vida, o que não pertence ao caráter de Cristo, é rebarba que ele tira com cuidado. O que estiver faltando para você ser completo nele, ele completa com a própria essência divina. Mas você vai ser moldado na forma ideal que o Pai determinou desde a eternidade. Jesus é o oleiro supremo, é o edificador de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Foi ele quem pegou um pescador simples com uma espada na mão,
alguém que cortou a orelha de um servo e transformou aquele homem em um pregador tão maravilhoso que ele se tornou coluna na igreja dos judeus. Pedro escreveu 2 cartas magníficas que atravessaram os séculos, trazendo esperança e encorajamento para milhões de pessoas. É Jesus quem transforma, é Ele quem vai transformando você de dia em dia, de glória em glória, até você se tornar uma pessoa absolutamente diferente daquilo que você era quando nasceu neste mundo. Você vai ser alguma coisa maravilhosa, sobrenatural, extraordinária. Você vai trazer em si toda a forma proposta por Ele desde o princípio dos tempos. Nós vamos todos nos parecer com Jesus no nosso caráter, na nossa dignidade, no nosso jeito de olhar para a vida e para as pessoas. A palavra de Deus nos ensina: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Saibam, irmãos e irmãs, que esse molde espiritual precisa ter uma base de apoio sólida e inabalável. Sabe o que o apóstolo Paulo declara? Ele diz: eu, como sou um arquiteto sábio, coloquei um fundamento firme para vocês construírem as suas casas espirituais. Cada um constrói a casa que quiser, cada um escolhe os materiais que vai usar. Uns constroem casa de palha, material frágil e passageiro. Outros constroem com madeira, que dura um pouco mais, mas ainda é perecível. Tem gente até construindo casa de feno, que não resiste a nada. Mas também tem aqueles que constroem com ouro, prata e pedras preciosas, materiais eternos que resistem a qualquer provação. Mas Paulo faz uma advertência solene e urgente para todos nós. O fogo vai provar cada casa que vocês construíram. Vocês compreendem a seriedade disso, meus amados? Construir em cima da rocha que é Jesus Cristo é fundamental e inegociável. Mas depois vem o fogo da provação para testar a qualidade daquilo que você edificou sobre esse fundamento. Quem tiver construído uma casa com material de primeira qualidade, com os ensinamentos puros de Jesus, com obediência à palavra, com santidade genuína, o fogo passa e apenas aumenta o brilho do ouro. Mas se você construiu com palha, com coisas mundanas, com pecados secretos, com hipocrisia religiosa, o fogo consome tudo em questão de segundos. Por isso que nós não podemos construir com material de terceira categoria, com coisas baratas e passageiras. Nós temos que construir com qualidade espiritual, com santidade verdadeira, com compromisso total com Jesus. Não fuja da presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Não se afaste do Senhor justamente no momento em que Ele está trabalhando mais intensamente na sua vida. Não pergunte por que você está passando por isso, por que a provação chegou, por que a tribulação bateu à sua porta. Apenas peça força ao Senhor para atravessar o vale escuro, apenas clame por poder celestial para vencer a batalha. E fale assim: Senhor, abrevia o dia da minha vitória, apressa a minha libertação, manifesta logo a tua glória na minha vida. Porque quando uma mulher está com dores de parto, aquele momento é de angústia profunda, de sofrimento intenso, de gemidos incontroláveis. Mas quando a criança nasce, quando ela finalmente vê o rostinho do bebê, ela nem pensa mais na dor que sentiu. Ela imediatamente esquece o sofrimento e clama: traz para cá o meu bebê, eu quero segurar o meu filho nos braços. Porque agora ela está na segunda etapa, na fase da alegria transbordante, não está mais no sofrimento desesperador. Está vendo o resultado maravilhoso de tudo aquilo que atravessou com coragem. É exatamente isso que vai acontecer com cada um de nós, meus queridos irmãos e irmãs. Deus está gerando em nós uma pessoa nova, um ser completamente transformado pela graça e pelo poder de Jesus. E esse ser novo só pode ser gerado através deste processo de purificação, deste trabalho do oleiro divino, porque o molde lá fora está errado, está completamente invertido, está nas mãos do inimigo das nossas almas.
O nosso adversário virou o molde de todos. Ele dita modas passageiras. Ele mexe na economia mundial. Ele interfere na política corrupta. Ele mexe na arte profana. Ele contamina a cultura popular. Ele manipula tudo ao seu redor. As pessoas se portam como ele quer. Vestem-se como ele determina. Falam o que ele aprova. Ouvem músicas que ele inspira. Assistem filmes que ele produz. Seguem valores que ele estabelece. Mas nós não, irmãos e irmãs. Nós não pertencemos a este sistema corrupto e decadente. Nós estamos sendo moldados aqui neste caminho apertado que Jesus ensinou, nesta porta estreita que poucos encontram. Mas aqui você se torna um homem de verdade, uma mulher santa e separada para o Senhor. Quando terminar a sua carreira terrena, quando concluir a sua jornada de fé, você vai olhar para a morte cara a cara e dizer assim: bem-vindo, eu estava esperando por você. Porque eu estou preparado para passar daqui para a minha vida eterna, ao lado do meu Salvador. As pessoas deste mundo, quando chega a hora final, entram em pânico desesperador, em pavor incontrolável. É grito de desespero, é medo paralisante, é ranger de dentes, é terror absoluto. Mas o homem preparado por Deus, a mulher moldada pelas mãos de Jesus, você sabe que a morte é apenas uma porta de passagem. Você vai enfrentar a última jornada com paz no coração, dizendo: a coreografia da morte fica aqui mesmo, mas eu vou me encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo. Eu já estou na forma perfeita que Ele determinou. Já estou pronto para a eternidade gloriosa. O Senhor já tirou todas as rebarbas que precisavam ser removidas. Agora só falta acrescentar alguma coisa final dele para você, algum toque derradeiro de perfeição. E aqueles que ainda estão no processo, aqueles de quem o Senhor ainda está tirando rebarbas, podem sentir algum gemido quando ele passa a lima para aperfeiçoar. Quando ele remove aquilo que não pertence ao caráter dele, pode dar um gemido, pode surgir uma dor momentânea. Irmãos e irmãs, continuando esta palavra poderosa que o Espírito Santo está trazendo para os nossos corações nesta noite abençoada, eu quero que vocês compreendam algo fundamental sobre o processo de santificação que Jesus está realizando em cada vida. Não é um processo rápido, não é uma transformação instantânea, não é algo que acontece do dia para a noite sem nenhum esforço da nossa parte. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, verso 13, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas isso não significa que ficamos parados, esperando passivamente que tudo aconteça sem nossa participação ativa. Precisamos cooperar com a graça divina. Precisamos nos render completamente ao trabalho do oleiro celestial. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa maravilhosa do nosso Salvador! Ele não está chamando você para um fardo impossível de carregar. Ele está chamando você para uma vida de comunhão profunda, de intimidade verdadeira, de transformação genuína. O jugo de Jesus é suave, porque Ele mesmo caminha ao nosso lado, carregando o peso maior. Muitos de vocês, meus queridos irmãos, estão cansados de lutar sozinhos, estão exaustos de tentar resolver tudo com as próprias forças. Mas Jesus está dizendo hoje: venha para mim, entregue o seu fardo pesado, deixe eu carregar aquilo que está esmagando você, porque somente Jesus salva, meus amados. Somente Ele tem poder para transformar completamente a sua situação. Não é o seu esforço humano, não é a sua inteligência natural, não é a sua capacidade limitada. É o poder sobrenatural de Jesus Cristo operando milagres na sua vida.
Em Isaías, capítulo 64, verso 8, está escrito: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós somos o barro nas mãos do oleiro divino, e o barro não questiona o oleiro, o barro não resiste ao trabalho das mãos do mestre. O barro se rende completamente, se entrega totalmente, permite ser moldado segundo a vontade perfeita do Criador. É isso que Deus está esperando de você neste momento: rendição total, entrega completa, confiança absoluta. Pare de resistir ao trabalho do Espírito Santo na sua vida. Quando você resiste, quando você endurece o coração, quando você se rebela contra o processo divino, você apenas prolonga o sofrimento. Você torna tudo mais difícil e doloroso. Mas quando você se rende, quando você diz: Senhor, faça em mim segundo a Tua vontade, o processo flui naturalmente. Jesus falou em João capítulo 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Prestem atenção nesta verdade poderosa, irmãos e irmãs. Mesmo aqueles que já estão dando frutos, mesmo aqueles que já estão servindo ao Senhor com fidelidade, passam pelo processo de limpeza e purificação. Por quê? Para que deem mais fruto ainda, para que se tornem ainda mais produtivos no reino de Deus. Então, se você está passando por provações, mesmo sendo fiel, não se assuste. Não pense que Deus se esqueceu de você ou que abandonou você no meio do caminho. Ele está limpando você, está podando os galhos desnecessários, está removendo tudo aquilo que impede um crescimento maior. E essa poda dói, meus amados. Essa limpeza incomoda, mas é absolutamente necessária para que você alcance níveis mais profundos de intimidade com Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versos 6 a 11, a palavra nos ensina que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportamos a correção, Deus nos trata como filhos. Toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vocês conseguem compreender a profundidade desta verdade? A correção não é agradável no momento em que está acontecendo. Mas depois, meus irmãos, depois vem o fruto maravilhoso. Vem a paz que excede todo o entendimento. Vem a justiça que transforma o caráter. Vem a santidade que glorifica o nome de Jesus. Por isso, não desanime no meio da provação. Não desista quando o processo parecer longo demais. Continue firme, continue confiando, continue crendo que Jesus está no controle de tudo. O salmista Davi declara no Salmo 23, verso 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está com você no vale escuro, irmão. Jesus está ao seu lado na fornalha ardente, irmã. Você não está sozinho nesta jornada difícil. Você não foi abandonado nesta provação dolorosa. O Senhor prometeu em Hebreus, capítulo 13, verso 5: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esta é uma promessa eterna e inabalável do nosso Deus. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te esquece. Mesmo quando você não consegue sentir a presença dEle, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário, Jesus está ali, trabalhando silenciosamente a seu favor. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, meus amados. Não apenas as coisas boas, não apenas os momentos de alegria, mas também as tribulações, as provações, as lutas, as lágrimas. Tudo está cooperando para o seu bem eterno. Tudo está trabalhando a favor do propósito divino na sua vida.
Aquele problema que parece não ter solução está sendo usado por Deus para fortalecer a sua fé. Aquela enfermidade que trouxe tanto sofrimento está sendo usada para ensinar você a depender completamente de Jesus. Aquela perda que partiu o seu coração está sendo usada para aproximar você ainda mais do coração do Pai. Nada é desperdiçado nas mãos do oleiro divino. Ele transforma até as piores situações em oportunidades de crescimento espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo declara: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que perspectiva gloriosa, irmãos e irmãs! A tribulação é leve e momentânea quando comparada com a glória eterna que está sendo preparada para nós. Os olhos naturais só conseguem ver as dificuldades presentes, as circunstâncias adversas do momento atual. Mas os olhos da fé enxergam além, contemplam a recompensa eterna, vislumbram a glória futura. Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versos 3 a 12, as bem-aventuranças que revelam valores completamente opostos aos valores deste mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vejam como Jesus inverte completamente os valores mundanos. O mundo diz, bem-aventurados os ricos, os poderosos, os famosos. Mas Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos. O mundo busca conforto e facilidade. Jesus ensina que o sofrimento por causa dele produz recompensa eterna. Por isso, irmãos e irmãs, quando você passa por tribulações por amor a Jesus, quando você é rejeitado por causa da sua fé, quando você é incompreendido porque escolheu seguir o caminho estreito, alegre-se. Grande é o seu galardão nos céus, imenso é o tesouro que está sendo acumulado para você na eternidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, está escrito: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A sua fé é mais preciosa do que o ouro refinado, meus amados. E assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, a sua fé também passa por provações para ser aperfeiçoada. Mas no final, quando Jesus Cristo for revelado em toda a sua glória, a sua fé provada resultará em louvor, honra e glória eternos. Vale a pena perseverar, vale a pena resistir, vale a pena manter-se firme até o fim. Jesus prometeu em Mateus capítulo 24, verso 13: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não desista no meio do caminho, não abandone a corrida antes de cruzar a linha de chegada. O prêmio está reservado para aqueles que perseveram com fidelidade até o último momento. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, Jesus diz:
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna está esperando por você, irmão. A recompensa gloriosa está preparada para você, irmã. Mas é necessário fidelidade até o fim. É indispensável perseverança até o último suspiro. Jesus mesmo nos deu o exemplo perfeito de perseverança e fidelidade. Em Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3, está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Jesus suportou a cruz mais cruel, a humilhação mais profunda, a dor mais intensa. Por quê? Pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria de cumprir perfeitamente a vontade do Pai e garantir a salvação eterna para todos nós. Se Jesus, sendo Deus, passou por tanto sofrimento para nos salvar, quanto mais nós devemos estar dispostos a passar por provações para crescer espiritualmente. Olhe para Jesus quando a cruz ficar pesada demais. Olhe para o Calvário quando o caminho parecer impossível de continuar. Ele já venceu, ele já triunfou, ele já garantiu a vitória para você. Agora, você apenas precisa seguir os passos dele, caminhar na trilha que ele abriu, perseverar na jornada que ele completou. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus declarou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não prometeu uma vida sem aflições, não garantiu um caminho sem tribulações, mas ele prometeu paz em meio às tempestades, vitória em meio às batalhas, porque ele já venceu o mundo, já derrotou o inimigo, já conquistou a vitória final, e nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Jesus. Meu irmão, minha irmã, absolutamente nada tem poder para arrancar você das mãos do Salvador. Nem a morte que ameaça, nem a vida que desanima, nem os anjos caídos, nem os demônios malignos, nem as circunstâncias presentes, nem as preocupações futuras, nem as alturas do orgulho, nem as profundezas do desespero. Meus irmãos, precisamos entender que a presença do Senhor é santa, é pura, é poderosa demais para acomodar o pecado. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para trazer a verdade que liberta. Jesus mesmo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos querem entrar no céu, muitos querem as bênçãos do alto, mas poucos estão dispostos a abandonar os caminhos tortuosos deste mundo. Deixe-me contar algo que vai fazer você refletir, irmão. Você sabia que o primeiro ser a se tornar ímpio não estava na terra? Ele estava no céu, na própria presença de Deus. Era um querubim ungido, coberto de pedras preciosas, que andava no Monte Santo. Mas o livre-arbítrio que Deus deu a todos nós permitiu que ele escolhesse o caminho da rebeldia. E o que aconteceu foi expulso da presença do rei. Nem o próprio Deus entrou na peleja diretamente, foi o arcanjo Miguel que tomou as dores e o expulsou. Isso nos ensina algo tremendo. Na presença do Senhor não fica impureza, não fica soberba, não fica pecado. Glórias ao nome de Jesus. E se até no céu houve essa separação, quanto mais aqui na terra precisamos vigiar nossos corações.
Não podemos brincar com as coisas sagradas. Não podemos achar que vamos viver de qualquer jeito e ainda assim entrar pela porta estreita. Agora quero falar com você que está passando por perseguição. Com você que sente que tudo está contra a sua vida. Lembra-se de 3 jovens hebreus chamados Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles viviam em um reino onde o rei Nabucodonosor mandava em tudo. Mas chegou o dia em que fizeram uma estátua de ouro e ordenaram que todos se curvassem diante dela. Todo mundo se ajoelhou, menos aqueles 3 jovens que serviram ao Deus vivo. Você consegue imaginar a pressão que eles sofreram? Todo mundo olhando, todo mundo zombando, todo mundo dizendo que eles eram loucos. Mas eles não se dobraram, porque serviram a um Deus que não negocia a glória dele com ninguém. E quando o rei ficou furioso e mandou acender a fornalha 7 vezes mais do que o normal, eles responderam algo que precisa ecoar no seu coração hoje. Disseram: nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não livre, não vamos nos curvar. Que declaração poderosa, meus irmãos! Isso é fé de verdade. Não é aquela fé interesseira que só serve a Deus esperando receber algo em troca. É a fé que diz: eu confio em ti mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo parece perdido. E o que aconteceu? Jogaram aqueles jovens amarrados no fogo. Os soldados que os jogaram lá morreram só de chegar perto da fornalha, mas os 3 jovens não sofreram nada. E quando o rei olhou dentro da fornalha, viu 4 homens andando no meio das chamas, e um deles parecia o Filho de Deus. Aleluia! Jesus estava lá com eles no meio do fogo. Hoje eu declaro sobre a sua vida: você não está sozinho no meio da sua fornalha. Quando todo mundo te abandonou, quando a família virou as costas, quando os amigos se afastaram, tem alguém que nunca te deixou. O nome dele é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Ele está caminhando com você no vale mais escuro. Ele está segurando a sua mão na hora mais difícil. Eu sei que você chorou. Eu sei que você clamou pedindo para Deus tirar aquela dor, aquele problema, aquela tribulação. Mas talvez Ele não tirou você da fornalha ainda, porque está produzindo algo em você que só o fogo pode produzir. Está queimando as cordas que te prendiam. Está purificando o seu caráter. Está te preparando para algo maior. Quando tiraram aqueles jovens da fornalha, eles não tinham nem cheiro de fumaça. A roupa estava intacta, o cabelo estava perfeito, nada neles foi queimado. Sabe o que foi consumido? As cordas que os amarravam. E hoje eu profetizo sobre você: o fogo que estava para te destruir vai consumir apenas aquilo que te prendia. Você vai sair dessa mais forte, mais santo, mais comprometido com o reino. Irmãos e irmãs, tem algo tremendo que eu preciso falar sobre favor divino. O favor de Deus não depende de mérito humano, não depende de quanto você é importante aos olhos do mundo. O favor dele alcança aqueles que têm um coração quebrantado e um espírito contrito. Está escrito no livro de Esther, uma história que ilustra perfeitamente isso. Havia um homem chamado Mordecai, que era judeu e morava na Pérsia. Ele tinha um inimigo poderoso chamado Amã, que era o segundo no comando do rei. Amã odiava Mordecai, porque ele não se curvava diante dele. Planejou então construir uma forca bem alta para enforcar Mordecai e ainda pediu autorização ao rei para exterminar todo o povo judeu. Tudo estava preparado, a forca estava pronta, o decreto estava assinado. Mas tem algo que os ímpios não entendem. Quando você tem uma história com Deus, quando você tem um propósito divino, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mordecai tinha feito algo no passado que estava registrado nos livros reais. Ele tinha salvado a vida do rei ao denunciar uma conspiração. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e mandou que lessem os livros das crônicas. Foi justamente naquela noite que descobriram o que Mordecai tinha feito e que nunca havia sido recompensado. No dia seguinte, quando Amã chegou para pedir a cabeça de Mordecai, o rei perguntou:
O que devo fazer para honrar um homem que me agrada? Amã, pensando que era para ele, descreveu uma grande honra. E o rei disse: faça isso com Mordecai. Que reviravolta gloriosa, meus irmãos! No mesmo dia que Amã planejou enforcar Mordecai, foi ele quem subiu na forca. No mesmo dia que planejou destruir um justo, foi ele que foi destruído. Isso é justiça divina operando na vida daqueles que confiam no Senhor. E hoje eu declaro: o ímpio que está tramando contra você vai ser removido da sua presença. Você não precisa se vingar, você não precisa revidar. Está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Deixe Deus cuidar daqueles que te perseguem. Deixe Ele lutar as suas batalhas. Você só precisa manter seu coração limpo, suas mãos puras e sua fé inabalável. Porque quando chegar a hora certa, Deus vai te exaltar na presença dos teus inimigos. Agora quero falar sobre o tempo certo de Deus, sobre o que está escrito no livro de Provérbios. Ali diz que a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. Você entende o valor disso? Uma maçã de ouro maciço sobre uma bandeja de prata reluzente é algo de beleza indescritível. E assim é a palavra certa dita no momento certo. Jesus sabia exatamente quando falar e quando ficar em silêncio. Quando estava diante de Pilatos, em alguns momentos respondia e em outros permanecia calado. Ele conhecia o tempo de Deus para cada situação. E você precisa aprender isso também, meu irmão. Tem hora de falar e hora de calar, tem hora de agir e hora de esperar. Deixe-me contar sobre uma mulher que disse a palavra certa no momento certo. Ela era cananeia, ou seja, nem fazia parte do povo de Israel. Sua filha estava terrivelmente endemoninhada e ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Saiu correndo atrás dele gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos ficaram incomodados e pediram para Jesus mandá-la embora. Jesus então testou a fé daquela mulher com uma palavra dura. Disse que não era certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele estava comparando ela a um cachorro. Qualquer pessoa com orgulho teria ficado ofendida e ido embora. Mas aquela mulher tinha fé verdadeira e humildade genuína. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta maravilhosa! Que palavra dita no tempo certo! Jesus ficou impressionado com a fé daquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E naquela mesma hora sua filha foi curada. Você vê o poder de uma palavra certa dita com fé no momento certo? Hoje eu quero que você entenda que seu pranto vai virar alegria. As cordas que te amarram serão soltas e um cântico novo vai brotar dos seus lábios. Não é só para chorar, não. Não é só para gemer. Você vai cantar um hino de vitória. Você vai declarar as maravilhas do Senhor. Porque a noite pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos e irmãs, continuando esta palavra poderosa que o Espírito Santo está derramando sobre nossas vidas, preciso falar agora sobre algo que muitos crentes estão esquecendo: a santidade. Nós recebemos a salvação pela graça mediante a fé. Isso é verdade absoluta. Mas essa salvação exige uma resposta da nossa parte. Exige que cuidemos das nossas vestes espirituais. Está escrito que devemos nos apresentar santos e irrepreensíveis diante dele. Não é para vivermos de qualquer jeito, achando que porque um dia aceitamos Jesus, já está tudo garantido. A salvação é um presente que recebemos, mas podemos perdê-la pela nossa conduta, pela nossa falta de fé, pela nossa negligência espiritual. Por isso precisamos vigiar e orar constantemente. Muitos estavam em lugares de honra e hoje não estão mais. Muitos eram usados poderosamente por Deus e se desviaram do caminho. Por quê? Porque não cuidaram da sua própria salvação com temor e tremor. Acharam que podiam brincar com as coisas santas.
Acharam que Deus fecharia os olhos para o pecado. Mas o Senhor é santo e exige santidade daqueles que se aproximam dele. Ao mesmo tempo, quantos estavam completamente esquecidos, abandonados, considerados perdidos, e Deus os levantou? Quantos estavam condenados aos olhos humanos e Deus reescreveu suas histórias? Isso nos mostra que não importa onde você está agora, importa onde Deus quer te levar. Se você está caído, levante-se em nome de Jesus. Se você está desanimado, reanime sua fé no Senhor. Porque para Deus não existe causa perdida, não existe situação impossível. Quero falar agora sobre batalhas e guerras espirituais que vivemos diariamente. Você pode ter perdido uma batalha, pode ter sofrido uma derrota momentânea, mas quero te dizer uma coisa: a guerra não acabou. Você não perdeu a guerra, você apenas perdeu uma batalha. E sabe por quê? Porque tem um general poderoso na linha de frente que conhece todos os movimentos do inimigo. Jesus Cristo é esse general que nunca perde uma guerra. Ele conhece cada estratégia do diabo, cada armadilha que está sendo preparada contra você. E a cada instante, ele pode te revelar o plano que foi levantado contra ti e desarticulá-lo completamente. Aleluia! Por isso você não pode desistir agora. Por isso, você precisa continuar firme na fé, mesmo quando tudo parecer perdido. O inimigo quer fazer você acreditar que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui hoje para dizer que é mentira. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida que vai além de qualquer dificuldade que você está enfrentando. Ele já preparou o caminho da vitória, já garantiu o seu triunfo. Você só precisa crer, só precisa confiar, só precisa permanecer fiel. Hoje eu decreto sobre a sua vida que forças antagônicas vão ser removidas da sua frente. Aquilo que estava bloqueando suas bênçãos vai dar lugar. Aqueles que estavam planejando o seu mal vão ser envergonhados. Porque quando Deus decide abrir uma porta, ninguém pode fechar. Quando Ele decide te abençoar, ninguém pode impedir. Chegou a sua hora, irmão. Chegou a sua hora, irmã. O tempo de choro acabou, o tempo de lamento passou. Agora é tempo de colher, agora é tempo de celebrar, agora é tempo de receber aquilo que Deus prometeu. E quando você receber, não esqueça de dar toda a glória ao nome santo de Jesus. Porque não foi pela sua força, não foi pela sua capacidade, foi pela graça e misericórdia do Senhor. Quero te lembrar que Jesus é o único caminho para a salvação. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não adianta buscar em filosofias humanas, em religiões vazias, em métodos de autoajuda. Só Jesus salva. Só Ele pode perdoar seus pecados. Só Ele pode transformar seu coração. Só Ele pode te dar vida eterna. Se você está ouvindo esta palavra hoje e ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, faça isso agora. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não sabemos se teremos amanhã, só temos certeza do agora. Clame o nome de Jesus com sinceridade. Confesse seus pecados, peça perdão e entregue seu coração a Ele. Ele está de braços abertos esperando por você. E você que já serve ao Senhor há muito tempo, não pode esfriar agora. Não pode voltar atrás, não pode desanimar, não pode fraquejar. Lembra-se do primeiro amor? Lembra-se de quando você foi tocado pela primeira vez pelo Espírito Santo? Volte para aquele lugar, reavive aquela chama, renove aquele compromisso. Porque Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. A salvação que você recebeu não pode ser negligenciada. Ela custou o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele suportou açoites, humilhação, dor insuportável por amor a você. Tomou sobre si todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as suas dores e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, o inferno e o diabo. Por isso você não pode viver de qualquer jeito. Sua vida tem valor, tem propósito,
tem destino eterno. Deus pagou um preço altíssimo por você e espera que você viva de maneira digna desse chamado. Não para ganhar a salvação por obras, mas como resposta de gratidão por tudo que Ele fez. Muitos hoje vivem uma vida dupla. Na igreja são uma coisa, em casa são outra, no trabalho são outra ainda. Mas Deus vê tudo, conhece o coração de cada um, sabe as intenções mais profundas. E Ele não se agrada dessa hipocrisia. Quer servos verdadeiros, autênticos, que o amem de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Você já parou para pensar que em todas as suas tribulações teve um quarto com você? Assim como aqueles jovens na fornalha viram o quarto homem, que era como o Filho de Deus, você também teve Jesus caminhando ao seu lado. Ele nunca te abandonou, nunca te deixou sozinho, nunca te desamparou. Mesmo quando você não sentia a presença dele, Ele estava lá sustentando você. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdes, te guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a tua alma. Mesmo que andes pelo vale da sombra da morte, não temas mal algum, porque Ele está contigo. A vara dele te guia e o cajado dele te consola. Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. Unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Hoje eu quero que você saia daqui diferente de como entrou. Que esta palavra transforme seu coração, renove sua mente, fortaleça seu espírito. Que você entenda de uma vez por todas que só Jesus salva. Que não há solução nos homens, não há esperança nas coisas deste mundo. Nossa esperança está unicamente naquele que venceu o mundo. Seus problemas podem parecer grandes, mas Deus é maior. Suas dívidas podem parecer impagáveis, mas Deus é dono do ouro e da prata. Sua doença pode parecer incurável, mas Deus é Jeová Rafá, o Deus que te sara. Seu casamento pode parecer destruído, mas Deus restaura o que foi quebrado. Seus filhos podem parecer perdidos, mas Deus traz de volta os que se desviaram. Não há nada impossível para quem crê. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Por isso eu te convoco hoje a crer novamente, a acreditar que Deus vai fazer o impossível na sua vida, a confiar que Ele vai cumprir todas as promessas que fez, a ter fé que você não foi esquecido, não foi abandonado, não foi rejeitado. Irmãos e irmãs, vamos aumentar nossa comunhão com Deus. Vamos ficar mais tempo em oração, mais tempo lendo a palavra, mais tempo em jejum. Vamos buscar o rosto do Senhor com intensidade, porque quanto mais perto dele estivermos, mais protegidos estaremos. Quanto mais conectados com ele, mais vitoriosos seremos. A fornalha pode estar quente agora, mas em breve você vai sair dela. E quando sair, não vai ter nem cheiro de fumaça. Vai sair glorificado, exaltado, honrado. Porque o Deus que te colocou na fornalha é o mesmo que vai te tirar dela no tempo certo. E quando sair, muitos vão ter que reconhecer que existe um Deus vivo que opera maravilhas na vida dos seus servos. Por isso, não desista agora. Continue firme. Continue fiel, continue confiando. A vitória está mais perto do que você imagina. O milagre está para acontecer. A bênção está para descer. Tudo vai se encaixar no tempo perfeito de Deus. E quando tudo se resolver, quando você olhar para trás e ver tudo que passou, vai entender que valeu a pena confiar. Vai entender que cada lágrima tinha um propósito. Cada dor estava moldando seu caráter. Cada noite escura estava preparando você para o amanhecer glorioso. E então você vai poder cantar um cântico novo, um cântico de vitória, um cântico de gratidão. Quero terminar esta palavra declarando que só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe plano B, não existe alternativa. Ou você aceita Jesus ou está perdido eternamente. Por isso eu te convido hoje a fazer uma escolha. Escolha a vida, escolha a bênção, escolha servir ao Senhor.
Deus seja louvado. Amém.